Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Hoje eu estou com a minha amiga e minha advogada. Eu quero que você se apresente para eles e conte um pouquinho da sua história para nós. Olá, tudo bem? Agradeço muito o convite, estou muito honrada por a Maísa ter lembrado de mim. Meu nome é Assayá Machado, eu sou advogada, eu sou gaúcha, moro aqui em Ponta Grossa há aproximadamente 5 anos e aqui eu consegui desenvolver a atividade, o ramo da advocacia que eu sempre sonhei, que é trabalhar com direito médico. Como que foi essa ideia de trabalhar com o direito médico? Porque eu sei que é bem nichado, assim, é bem específico esse ramo da advocacia. Por que surgiu assim, você lembra? Eu lembro, a ideia surgiu durante a faculdade. Já no meu trabalho de conclusão, eu desenvolvi a minha tese, na verdade, o meu trabalho de conclusão ele foi relacionado à responsabilidade pelo dano estético na cirurgia plástica. Então, isso é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre desejei, mesmo durante a faculdade e também depois que eu me formei. Obviamente, o advogado, quando ele se forma, ele não pode escolher a área que ele vai atuar. Ele abre um escritório ou trabalha de funcionário em escritório e ele começa a trabalhar com o que vem. Então, ação de família, direito do trabalho, trabalha para a empresa, trabalha para funcionário, pega a causa tributária, enfim, se joga no mundo. E aí, obviamente, as ações para direito médico ou odontológico, elas não aparecem com tanta facilidade. E aí, com o tempo, né, a vida vai levando a gente. Eu tive a oportunidade de me mudar para Ponta Grossa e aí, né, por obra do destino, me casei com um médico. E aí, através dele, eu consegui aprofundar mais isso, ao conviver com médicos. E, na verdade, o meu marido, ele trabalhava na época com perícias médicas. E isso também me aprofundou muito, porque eu consegui chegar muito mais perto da área onde eu queria atuar. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo e começaram a surgir processos na área médica e eu consegui relembrar daquela época que eu queria tanto trabalhar com direito médico e consegui a oportunidade dos primeiros processos e a partir daí o leque foi se abrindo. E você acha que esse ramo bem específico do direito médico, ele é mais complexo, ele é mais leve? O que você acha assim, em relação ao que você trabalhava antes? É difícil dizer qual área do direito é mais complexa, né? Na verdade, no direito médico, eu atendo um perfil de cliente muito mais exigente do que em outras áreas do direito, claro, né? Do que as áreas do direito que eu trabalhava antes. Então, isso exige de mim muito mais estudo, muito mais aprofundamento, exige que eu invista mais em mim também, porque dependendo, se eu trabalhasse com uma área generalista, eu não precisaria investir tanto em imagem pessoal, enfim, estudar a gente precisa sempre, né, para todas as áreas, porque se a gente se compromete com o serviço, a gente precisa apresentar o melhor serviço possível, mas quanto mais exigente é o teu público, melhor, né, precisa ser a tua performance também. Esse público que é um pouco, você mesmo falou, que é um pouco mais exigente, qual que é a diferença de trabalhar com esse tipo de pessoas que quer, pelo menos eu falo eu, que eu sou médica, eu acho que é um perfil chato, digamos assim, não chato, mas, que é pra ontem, que é uma coisa específica, que é uma coisa rápida, e que é realmente igual o nosso CRM, que é quem comanda a gente, ele é bem complexo, para não falar de outra forma. Ele demanda muito trabalho, muitos processos. Como que é lidar com esse tipo de pessoa no dia a dia? Bom, existe um contraponto entre, por exemplo, Vamos comparar se eu trabalhasse para o paciente e trabalhar para o médico, porque mesmo no direito médico existem advogados que optam para advogar para pacientes. Eles estudam o mesmo curso, aprofundam tanto quanto eu, mas preferem advogar para pacientes. Existem os dois lados exigem
tem as suas seus prós e seus contras. Por exemplo, um advogado que escolhe defender pacientes é um advogado que é uma pessoa que é muito mais sensível, é uma pessoa que está disposta a acolher, é uma pessoa que precisa ter um espaço físico para o paciente ir lá, conversar com ele, é o paciente que gosta de ser abraçado. Então, isso para mim, é uma coisa que exige muito, sabe? Então, às vezes, você lidar com um médico tem essa praticidade, porque é uma pessoa, é um profissional, tanto médico quanto dentista, que eles não costumam exigir tanto. Claro, você tem que oferecer a questão da humanidade, mas ele é uma pessoa prática que está com a agenda cheia e ele tem conhecimento sobre a situação, ele vai lá e ele mesmo, numa ação, por exemplo, de defesa médica, ele mesmo já vai te mandar um relatório, você só vai desenvolver acima daquilo, claro, vai aprofundar, mas vai levar mais a questão processual. Um advogado que trabalha para paciente, ele tem que desenvolver toda a tese, mas o paciente, ou o cliente médico, é um cliente que exige muito mais, porque o seu grau de instrução ele é maior, ou não tem como dizer isso do paciente que não tenha, mas o seu grau de entendimento sobre a complexidade do fato é muito maior. Então, ele vai exigir, de certa forma, que você tenha, já que você advoga naquela área, que você tenha o mesmo grau de conhecimento que ele. E, às vezes, obviamente, o advogado, ele é um advogado, ele não tem o conhecimento o técnico sobre aquilo. Mas a gente precisa sempre estar mostrando que é capaz. Então, ambos os clientes são difíceis, mas o cliente médico, ele é mais exigente de alguma forma, né? Concordo, não discordo de você. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cliente que ele vai te chamar, porque o médico, ele não tem hora para trabalhar. Então, ele entende que você também não tem, né? Mas quando eu escolho trabalhar para esse tipo de profissional, eu estou disposta. Para mim não tem problema se o médico me ligar no sábado, 4 horas da manhã. É o que eu escolhi. Eu estou disposta a fazer isso, né? E como que foi sair? Porque eu sei que você, quando você se formou, você montou o seu espaço, o seu escritório. Como que foi fazer essa transição de sair do seu espaço para hoje trabalhar home office? Então, a minha história começa durante a faculdade. Eu comecei a trabalhar com 17 anos em um escritório, que foi onde eu me apaixonei pelo direito. Eu trabalhava nesse escritório e assim que eu entrei para a faculdade, eu comecei já a fazer a parte jurídica. Então, eu já cuidava de todos os processos, era responsável realmente por redigir as peças e no fórum, era estagiária, mas fazia tudo, né? Só não fazia as audiências, mas eu era responsável pelo jurídico e basicamente pelo trabalho, por redigir as petições, confecção de petições para 2 advogados. Um deles era o dono do escritório e o outro era associado. E aí, eu sou muito grata a essa pessoa que era o dono do escritório, porque ele, ao me deixar livre e me dar essa grande carga, eu aprendi muito com ele. Mas ele morreu em 2012, eu ainda não tinha me formado. E aí, quando ele morreu, eu fui trabalhar com esse outro advogado, a gente montou uma sala, eu ainda não tinha me formado. Ao longo desse tempo, eu me formei, viramos sócios, trabalhávamos juntos. E aí, em 2015, ele morreu. Nossa! Então, a gente ainda não chorar, né? Mas é trágico. Ninguém mais quis ser meu sócio. Então, como ele morreu, eu era muito tímida e eu era acostumada a trabalhar, e ambos eram muito bons em angariar clientes, e funcionava muito para mim, porque eles traziam o cliente, eles faziam as audiências e eu era responsável realmente pelo trabalho de confecção de peça. E aí, quando esse segundo advogado morreu, eu estava sozinha. E aí eu pensei, puxa, e agora? Então, meu pai estava construindo, ele me deu uma sala comercial, assim, me deu a sala fechada e falou, agora é contigo, né? Porque ele sempre falou que quando eu me formasse, ele me daria a sala, mas ele não tinha condição de montar um escritório lindo. Então, eu falei, montei o escritório do meu jeito, e aí as ações do escritório, eu consegui levar alguns clientes que eram no escritório comigo, e aí eu fui desenvolvendo, aí os clientes vinham por indicação, naquela época não tinha Instagram, tinha rede social,
né? Os clientes vinham por indicação mesmo. E aí eu fui, ao longo desse tempo, fui desenvolvendo até me mudar para Ponta Grossa. Porque aí, quando eu mudei para Ponta Grossa, eu tive que mudar totalmente minha forma de atuação. Tive que mudar para o home office, porque nesse meio tempo veio a pandemia, e a pandemia mudou tudo no judiciário. As audiências e atos que até então eram presenciais se tornaram online. Isso permitiu que eu, me mudando para cá, conseguisse continuar atuando em ações no Rio Grande do Sul. Então, isso facilitou muito para mim. Só que eu, morando aqui, eu não tinha mais como ganhar clientes lá. E lá, por exemplo, as pessoas que me indicavam lá antes, elas queriam ir no escritório. E sem escritório físico, não é um perfil de cliente, uma empresa. Quem tem uma empresa não contrata um advogado que mora em outro estado, porque ele quer que o cliente esteja lá para resolver questão trabalhista, enfim. Então, com isso, aos poucos, eu comecei a ficar sem clientes, né? Então, foi uma fase de transição. E aí chegou um ponto que aí eu comecei a atender voltando à questão dos médicos, comecei a atender médicos, eu tive que começar a me expor em rede social, que foi muito difícil para mim. Eu fazia o post no Instagram, ali no Canva, eu mesma, mas era uma coisa artificial. Eu entendia que ninguém ia querer me contratar. Ninguém que não me conhecesse ia me contratar apenas por um post no Canva. E aí, enfim, tive que começar a botar a cara a tapa e gravar vídeo pro Instagram, que é para uma pessoa que é de outra geração, né? Não que eu seja velha, eu entendo, mas você passar por toda essa questão de indicação, que antes o cliente vinha por indicação, ter essa transição para entender que se eu não me expor, eu não vou ter clientes, eu não vou conseguir. Na verdade, eu consigo, talvez, pensando no meu convívio social, eu conseguia clientes, mas será que esse meu amigo ou amigo de amigo, quando ele recebesse uma indicação de advogado entre meu nome e o outro nome de uma pessoa que vai lá na internet, que se expõe, que grava vídeo, que mostra de alguma forma alguma autoridade, será que entre eu e essa outra pessoa, ele escolheu ele? É só você pensar, quando alguém indica um profissional, o que é a primeira coisa que você faz? Exatamente, joga o nome na rede social. Você vai abrir o Instagram, e assim, independente da área, né? Isso, e às vezes eu não vou me basear pelo número de seguidores, mas eu vou olhar para a cara da pessoa e vou dizer, puxa, simpatizei. Esse aqui tem um super perfil, mas essa pessoa tem cara de fake, sabe? Ou, enfim, tem vários fatores, né? Simpatia mesmo, de você olhar e pensar, puxa, gostei dessa pessoa por o jeito que ela fala, me passou confiança, enfim, passei a entender isso quando eu vi outras pessoas, né, se expondo. Enfim. E acho que todo mundo, nesses últimos 3, 4 anos, tá passando por isso. Até quem não quer passar por isso, tá entendendo que tem que passar, tem que se expor, tem que realmente colocar a sua cara à tapa se você quer ter um desempenho melhor que os outros. Porque para ser apenas mais um, você não precisa fazer nada diferente. Mas se você quer o seu lugar, você tem que se expor. Eu, como médico, eu preciso me expor hoje também nas redes sociais para não ter reconhecimento, mas para ter mais pacientes, e assim eu conseguir construir uma autoridade e ir evoluindo. E com certeza na sua área é a mesma coisa. Sim. Porque se você não se expor, as pessoas não vão te ver e não vão te contratar. Sim. Antes a gente tinha essa opção das indicações, ainda que tem hoje. Sim. Mas não é só isso. Sim. Tem que colocar. A pessoa precisa, na verdade, validar a indicação. Hoje em dia as pessoas validam a indicação procurando no Instagram, né? Não, vamos pensar, certo ou errado a gente se basear por isso? Enfim, é o mundo atual, e se a gente não se moldar ao mundo atual, a gente vai ficar para trás. Eu vi também que você, além do direito médico, está entrando na parte do direito odontológico. Uhum. Como que foi, assim, essa virada, essa sacada? Por que você começou nessa área também? Porque eu entendo que os profissionais da odontologia estão desassistidos. Porque se você procurar por direito médico, existem vários advogados que trabalham com direito médico, mas os dentistas sofrem dores semelhantes às dores do médico. Hoje em dia, as ações, se você procurar
por ações. É que, na verdade, um tempo atrás, sempre que você entrava com uma ação relacionada à saúde, se fosse contra enfermeiro, contra dentista, contra médico, constava sempre o nome como erro médico, né? Isso tem mudado. Mas se você procurar, assim, por exemplo, orofacial, né? Que é uma área que está crescendo bastante. Isso. Você vai procurar, vai ver jurisprudência, muitas ações contra dentistas, né? Às vezes por alguma falha técnica mesmo, às vezes falha do dever informacional, que a maioria das causas hoje em dia de ações, tanto contra médicos quanto contra dentistas, é pelo dever informacional, porque às vezes o paciente, ele sofre um tipo de complicação num procedimento, tanto odontológico quanto médico, que não é um erro médico, é uma complicação. E aí ele questiona no judiciário, poxa, se eu soubesse que tinha essa complicação, eu não me submeteria a esse procedimento, né? Eu teria feito um procedimento paralelo a ele para não me correr o risco disso. É oportunismo? Não é? Enfim, não dá para dizer, cada um sabe a sua história. Mas a questão é que todo profissional que faz um atendimento, principalmente um procedimento, ele tem que deixar o paciente ciente dos riscos, né, e dos procedimentos alternativos. Então, é uma dor do médico porque é muito comum, mas o dentista também passa por isso. Acontece muito, o dentista também tem o dever informacional. Existe uma resolução do CRO que também obriga que essa questão informacional. Só que ninguém fala para o dentista. O médico, ele tem várias pessoas aqui na rede social falando que o médico tem que ou não fazer. O médico, ele termina a faculdade, ele não lembra de tudo que ele estudou em ética, porque tem tanta resolução do CRM que não tem como ele saber de tudo, mas ele tem ali vários advogados falando sobre o que ele precisa fazer. O dentista não, ninguém fala. Então eu senti aqui um nicho que realmente vou falar também para os dentistas. Assim, a minha visão, olhando de fora, que não só os dentistas, mas mais pra frente todas essas profissões, porque agora tem várias profissões que fazem a orofacial. Tem várias profissões que atendem isso e que antes não teriam nenhum problema porque não era erro deles, era erro médico que fazia isso antes. Mas agora a estética faz isso, a biomedicina faz isso, todos eles, então acho que os processos, ainda mais na área da beleza, né? Sim. A tendência é aumentar mais a escassez de profissionais que estão ajudando como a parte jurídica, dando um suporte nisso, eu acho que é muito recente, ainda não tem. Porque assim, você vê um profissional, tanto dentista quanto... Vou pensar na área estética, principalmente quem realiza o procedimento, tá? Que é o principal, assim, para ações. Porque a responsabilidade, o judiciário entende como obrigação de resultado. Não é, por exemplo, como questão de saúde, né? O paciente está com câncer, vai lá e opera, que aí a obrigação é de meio. Na questão da estética, quando envolve procedimentos estéticos, o judiciário entende que é uma obrigação de resultado, né? Se está certo ou não, o CFM entende que não, que qualquer ato médico ele é uma obrigação de meio, mas o judiciário entende que Código do Consumidor, né, estética, você vai lá e vende um botox, você está prometendo que a pessoa vai ficar com o rosto bom e que não vai ter problema. E aí os profissionais que trabalham com a parte estética, como o judiciário entende que é obrigação de resultado, ele precisa ter um documento ali, principalmente na questão de informacional, para mostrar para os pacientes, eu te avisei que tinha esse risco, por exemplo, tem pessoas que questionam cirurgia plástica na justiça, entra contra um médico, e fala, eu não gostei do resultado, você tem que me indenizar. E aí entra aquela coisa, poxa, mas o que é o resultado? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. E aí vai a questão da promessa, né, que o profissional fez, e a questão de o paciente ter sido avisado sobre que ele não ia chegar naquele objetivo. Isso em relação à medicina está extremamente consolidado, mas em relação às outras áreas ainda não está tanto, né? É porque eles não interferiam tanto na parte estética como está hoje. E muito mais e muito recente, nos últimos 2, 3 anos, assim. Sim, foi um boom, principalmente depois da pandemia, isso aumentou muito. E aí precisa de documento, tanto contra as outras áreas
Termo de consentimento livre esclarecido. Contrato de prestação de serviço, autorização de uso de imagem. Você vê muito profissional de saúde dependente da profissão, simplesmente postando ali a foto do paciente, muitas vezes sem autorização. Tem paciente que... E aí você tem que pensar como que foi colhida a autorização do paciente, porque às vezes tem o paciente que pede, eu quero aparecer. Mas tem o paciente que ele não quer aparecer. E aí vai lá o profissional e simplesmente posta um antes e depois. Aí vamos pensar num procedimento orofacial, né? Dando o exemplo do dentista. Ele não quer contar, a mulher ela não quer contar para ninguém que fez aquele procedimento. E aí, de repente, ela olha no perfil, tá a cara dela no antes e depois, sem nenhuma taxa no olho, né? E aí, você vai entrar na justiça e vai receber uma indenização por danos morais. Então, quem fala sobre isso? Tem uma coisa que agora, tanto o Conselho de Medicina quanto de Odontologia proíbem sorteios. Uma coisa... E aí você vê, às vezes, no Instagram de dentista sorteando ml de ácido hialurônico. E é proibido. Gente, como é que você vai sortear ácido hialurônico sem nem olhar para a pessoa para ver se ela precisa daquilo, né? Mas ninguém falou é uma coisa de bom senso, convenhamos, né? Mas ninguém orientou ela, existe ali um artigo que proíbe que você faça isso, né? Então, a minha ideia, voltando ao gancho de como me interessei pelo direito odontológico, é justamente falar para profissionais o que ninguém vinha falando. E deixa pra gente, então, o seu @ do seu Instagram, pra todo mundo que tá assistindo poder te seguir, se precisar também poder te contratar. Certo. O meu Instagram é assaya.direitomédico. Assaya é ASAIA. E eu gosto de deixar claro que eu espero que você não precise de mim para ações, para te defender em ações em conselho. Eu quero te ajudar em coisas boas. Por exemplo, eu entendo que o termo de consentimento é o meu trabalho preferido, porque com o termo de consentimento, quando um profissional contrata o termo de consentimento, ele está gerando serviço para ele. E ele está protegendo o paciente, ele está se protegendo. Então, eu não pense no advogado de direito médico como aquele que só vai fazer defesa em processo ou que está esperando que você tenha um processo para te defender. Pense no advogado especialista em direito médico ou odontológico como alguém que vai te proteger, porque não existe proteção, não existe blindagem, né, em nenhuma área da vida contra processo. Nada vai impedir que um paciente te processe. Não existe nada que faça com que um paciente não te processe. A justiça o acesso à justiça é para todas as pessoas, mas o que o advogado vai fazer é te proteger caso essa ação chegue para você esteja preparado para ou se livrar da indenização ou então reduzi-la ao máximo. Isso é muito importante. Então, eu queria te agradecer a sua presença nesse podcast e que seja o primeiro de muitos que você venha aqui Muito comigo. Obrigada, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, espero vir outras vezes.